Oi, eu sou a professora Bárbara, sou professora de português e nós estamos trabalhando o módulo de português para concursos. Hoje vamos falar sobre acentuação gráfica, já na nova regra, tá, gente? Não se preocupe, já estamos atualizados. Vamos lá! Bom, faz-se necessário revisar alguns pontos gramaticais que nos ajudarão a compreender as regras de acentuação gráfica, acentuação gráfica da língua portuguesa. Desculpem aqui pela pausa no momento errado. Então, faz-se necessário revisar alguns pontos gramaticais antes da gente entrar nessa questão de acentuação. Vamos a eles. Quanto à classificação da sílaba, as palavras podem ser átonas, né? Quando não há ênfase na pronúncia de uma sílaba, né, gente? Então, átona é o oposto de tônica. Quando a gente pensa, né, em tônica, é aquela coisa, né, propósito, função. Então, essas são as sílabas tônicas, aquelas sílabas que dão ênfase, né? E ao contrário da tônica, é a átona. É aquela sílaba que fica disfarçada ali, que ela não tem muito som, né? A gente chama isso de átona. Então, as tônicas, né? que já falamos sobre por osmose, já falamos sobre a tônica, é quando há ênfase na pronúncia de uma sílaba, né? Então, toda sílaba forte, né? Vamos dizer assim, com aquele jeitinho que a gente aprendeu. A sílaba fraca, de som fraca, é átona. A sílaba de som forte, né, é a tônica. Exemplo, né? Mato tem duas sílabas. A primeira é má, é tônica. E a segunda é to, é átona. Então, olha, mato, tá vendo? A to, ela fica quase imperceptível, mato. A gente fala ela bem suave, né? Então, má é tônica e to é átona. Quanto à posição da sílaba tônica, as palavras podem ser oxítonas, né? Quando a sílaba forte encontra-se na última sílaba da palavra. Uma coisa muito importante sobre separação de sílabas, né? Separação de sílabas entra nessa questão, mas essa classificação que a gente faz, né, das palavras a partir das sílabas, né, da sílaba tônica, ela funciona assim, gente. Você tem que começar a contar do final para o início. Se você for contar do início para o final, do jeito que a gente escreve as palavras, vai dar errado. Então, olha, presta atenção. Essa palavra aqui, parabéns. Parabéns. Então, olha só. A gente tem o bens, que é uma sílaba só. Não separa esse bens aqui, tá? Bens. Então, a gente tem... desculpem. A última. Será? A penúltima. E o pá, que é a antepenúltima. Então, é assim que a gente vai contar, olha. Se a sílaba tônica estiver na última, ela é oxítona, ok? Então, sempre do final para o meio, tá? Então, se tiver na penúltima, vai ser uma outra classificação. E se tiver na antepenúltima, será uma outra ainda, que nós vamos falar a seguir, ok? Mas o importante é que a oxítona, ela é a última, a sílaba tônica é sempre a última, ok? Então, não tenha medo, se você viu a última sílaba, que a última sílaba é a tônica, né? É porque é uma oxítona. E não necessariamente vai ser acentuada, tá, gente? Depende muito da última letra, da última vogal, ok? A gente vai perceber isso depois quando a gente for falar sobre acentuação. Então, bem, exemplos de oxítonas. Sa, si, né? Ó, saci. Olha só como é que o saci é o mais
alto, né? O tônico. Funil, ó, funil. O fu quase fica quietinho aí, né? Parabéns. Opa. Café. Café. Café tem acento, ajuda mais ainda. Calor. Bombom. Olha só, as duas sílabas são iguaizinhas. Bombom, mas a gente percebe que a última é mais alta, ó. Bombom, né? Bombom. Elas podem ser paroxítonas, né? Lembra daquela divisãozinha que eu fiz? As paroxítonas é quando a sílaba forte encontra-se na penúltima sílaba, né? Exemplo, escola, né? Então, a sílaba mais forte de escola é o có, escola. Sossego, então é sossego, né? Sossego. Gente, sossego não tem acento igual pêssego. É porque são palavras parecidas e eu já vi essa confusão, tá? Pêssego tem acento e é proparoxítona, no caso, que é a primeira sílaba, né? Aqui é sossego, tá? Não tem acento. Então, C, né? Vai ser a sílaba tônica. Paroxítona. Opa. Dormindo, né? Então, aqui, ó, no min. Amável. Olha só, nós temos aqui uma indicação, né? O acento sempre ajuda a gente. Mas, por exemplo, você tá na sua provinha lá de concurso e falou, Bárbara, como é que eu vou fazer se não tem acento? Como é que eu vou descobrir? Não posso falar alto, né? Amável. Ah, na cabeça você consegue, né? Fica lá, ó. Né? Aquele truquezinho assim de ficar na sua, assim. Fala bem baixinho. Vai funcionar, você vai ver. Tá? Então essas são as paroxítonas. É quando a penúltima sílaba é a sílaba tônica. E a proparoxítona? A proparoxítona é a antepenúltima, né? Naquela ordem. Pode ocorrer da antepenúltima ser a primeira sílaba? Claro que pode. Meu nome, Bárbara, proparoxítona. A primeira sílaba tônica, né? Mas, obviamente, você tem que olhar de trás para frente. Não tem jeito, tá, gente? Então, não fuja essa regra. Vai por mim, de trás para frente. A não ser que você bata o olho e já saiba. Ah, isso daqui é um proparoxítona. Isso aqui é uma oxítona. Se você for fera nessa parada aqui, beleza. Se não, eu te recomendo isso, ok? Sempre do final, para você entender melhor. Então tá, quando a sílaba forte encontra-se na antepenúltima sílaba. Exemplo, pêndulo, lâmpada, rápido, público, cômico, né? E uma parada que vai te ajudar muito, né? Com as proparoxítonas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Olha que beleza. Elas vão te dar de bandeja a resposta. Oi, eu sou uma proparoxítona. Elas vão te dizer isso já de bandeja, né? Agora, quer ver um exemplo maravilhoso de uso de proparoxítonas? Vou te dar uma dica. Construção do Chico Buarque. Provavelmente vocês já conhecem, muitos de vocês conhecem. Uma música maravilhosa que todas as palavras, as últimas palavras dos versos, né? Morreu na contramão atrapalhando o sábado. Tijolo por tijolo num desenho mágico. Eu não tô na ordem não, porque eu não lembro, a música é muito longa. Então, todo final de verso, o Chico Buarque, assim, maravilhosamente, vai lá e coloca uma proparoxítona. Assim, é incrível como ele consegue a sonoridade sonoridade, sentido, semântica, não é só o som, não, é tudo, né? É realmente uma construção a música, porque é maravilhosa. E no final, ele ainda vai alternando todas essas últimas palavras, né? Vai passando para frase de cima. Então, onde antes era mágico, depois vai ser a mesma frase, só que vai trocar mágico por sábado, bêbado, né? Então, gente, essa música é sensacional, tá? Recomendo mesmo. Não só como um estudo de proparoxítonas, mas porque é boa a música. Música boa a gente divide. Então, quanto à classificação
A classificação dos encontros vocálicos. Então, também é uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração quando a gente vai pensar em acentuação, né? Então, a gente passa, né? Passamos lá pela classificação da sílaba, né? Então, isso é importante. Átonas e tônicas. Quanto à posição silábica tônica da sílaba tônica, podem ser oxítonas, proparoxítonas ou paroxítonas. E também temos que falar sobre, né, a classificação dos encontros vocálicos. Então vamos entender. Nós temos o ditongo, né, que é o encontro de duas vogais, gente. Isso significa o quê? Significa que não necessariamente o encontro de duas vogais, quando você separar a sílaba, vai continuar sendo um ditongo. Isso pode transformar no hiato, por exemplo. Então, como é que você vai saber se é ditongo? Você vai separar. Então, por exemplo, aqui nós temos céu. Céu é monossilábica, né? Então, céu não divide, né? Então, céu é ditongo, porque nós temos, olha, nós temos a letrinha E, nós temos a letrinha U, juntinhas aqui, né? Véu, a mesma coisa, olha. Ditongo. Aqui já começa a separar, ó, coi, za. Então, nós temos um ditongo aqui. Idei, ideia. Ditongo também, ok? Então, quanto à classificação dos encontros vocálicos, ditongo é quando duas vogais se encontram na mesma sílaba, ok? Nós temos também o tritongo. O tritongo é o quê? É o encontro de três, né? Pensando em tri, é o encontro de três vogais na mesma sílaba. Então, nós temos Paraguai, Uruguai, saguão. Não, aqui não é para ter esse A não, tá, gente? Desculpa. Ah, tá ao contrário, é isso. É porque era para ser saguão, tá asguão. O professor escreveu errado. Saguão. Quais, olha só, quais é uma monossílaba, né? Não divide, tá? Então fica tudinho junto e fica o tritongo junto. Outra, averiguei, tá? Então, essas são palavras com tritongo. Não existem muitas palavras com tritongo, tá, gente? Vocês vão perceber que é uma coisa mais rara, né? Uruguai, Paraguai, saguão, quais, averiguei, são bem raras, né? Então, ok. Então, nós temos também essa divisão. Então, nós temos o ditongo, que são duas, nós temos o tritongo, que são três. E o hiato? O hiato é o encontro de duas vogais, mas quando você separa, elas ficam em sílabas separadas, né? Dizer que é um encontro é um... Não podemos dizer que é um encontro, mas é o contrário, é um desencontro, né? Desencontro de duas vogais em sílabas separadas. Então, olha, aqui, fa, is, ca. Então, aqui, ó, quando a gente escreve faísca junto, né? Tá tudo junto, tá? Um ditongo, mas aí se a gente separa, ó, faísca, né? Ideia, né? Aqui, ó, a palavra ideia possui um ditongo e um hiato. Lembra que a gente usou a palavra ideia, né? Quando a gente foi falar lá do ditongo. Então, ela é uma palavra interessante porque ela tem as duas coisas. Ela tem um ditongo e um hiato. E se ela fosse uma palavra monossilábica? Ela teria um tritongo, né? Se não dividisse, ela teria um tritongo, mas não. Como a gente precisa dividir ideia, a gente tem um ditongo e olha só, um hiato aqui, ó. Ideia. Aqui nós temos também papagaio, né? Papagaio. Aqui nós temos bainha,
bainha, né? Então, separa o I do A. Porque o I, nesse caso, é o que tem o som mais forte. Percebam, né? Bainha, né? E ainda assim não temos acento. Quanto ao número de sílabas, as palavras podem ser... Então, olha só, também temos, né, o número de sílabas. Então, tem palavras que vão ter mais sílabas do que as outras. Isso a gente já sabe. Mas como vamos classificar? Bom, como eu já falei aqui algumas vezes essa palavra, desculpem, monossílabas, né, ou monossilábica a palavra. Então, monossílabas são palavras com uma sílaba só. Uma sílaba só, gente, significa apenas 2 letras. Sílabas podem ser formadas de 3 letras, por exemplo. Tudo vai depender de o que vai fazer o que vai fazer ou não essas palavras, essas sílabas se separarem, né? Se nós temos uma sílaba tônica ali que divide, aí vira um hiato. Mas se não, é um tritongo, né? Então, como a gente viu aqui, ó. Cadê? Quais, né? Quais é um tritongo monossilábico. Então, todas ficam juntinhas, não separa, né? Mas ela tem uma sílaba só, mas é uma sílaba composta por 4 letras, né? 5 letras, desculpa. 5 letras, né? E mesmo assim não separa. Então, as monossílabas, né, são aquelas palavras que têm apenas uma sílaba. Então, nós temos mal, mês, vi, só, mão, pão, mãe, pai, sol, lua. Não, lua separa. Acho que não, mas enfim. Paz, dia. Não, dia separa, desculpa, gente. Dia separa. Mas entendem? São muitas palavras que a gente tem são monossilábicas, tá? Agora, as dissílabas são aquelas que têm 2 sílabas. Então, café, né? Casa, muito, livro, roupa, ritmo. Então, olha só, percebam. As palavras vão se dividir em mais ou menos sílabas, né? Obviamente, dependendo do tamanho das palavras, isso é óbvio, mas também dependendo da sua sílaba tônica, né? Então, às vezes, se a gente conseguir distinguir uma sílaba átona de uma sílaba tônica, as palavras vão se separar. Desculpem, gente. As sílabas vão se separar, ok? Se a gente consegue distinguir, ó, casa, muito. Tá vendo? A gente tem uma distinção entre uma sílaba átona e uma sílaba tônica. No caso das monossilábicas, das monossílabas, a gente não tem, né? Mal. É tudo junto, olha, não tem como separar. Mal. Bom, por exemplo, não tem. Como é que você separa? Mês, né? As de 3 palavras são as de 3. Gente, eu tô me confundindo com letra, enfim. Desculpe, mas acho que vocês vão entender. As de 3 letras, né? Fica impossível separar. Eu entendo, né? Fica quase muito difícil, a não ser que seja um encontro vocálico. Tipo dia, né? E a gente tem, nesse caso, uma letra, uma tônica e uma átona. Dia. Então a gente consegue separar. Agora, mão, mãe, como é que separa? Não tem como, entende? Porque tudo se constitui de uma sílaba só, por isso monossílaba, ok? Agora, naquelas que a gente consegue ouvir e a gente diz, ó, café. Se a gente diz 2 sílabas, a gente divide. A palavra quais, que é enorme, olha só, sai uma vez só. Quais. Qual. Sai uma vez, né? Por isso, monossilábica. A gente tem trissílabas, né? E aí a gente abre a boca para falar quantas sílabas? 3. Então, Europa. Percebam, olha, Europa. 3 vezes eu abro a boca. Criança.
maluco, tornado, né? Então, por isso a gente divide, ok? Agora, as polissílabas com 4 ou mais. Então, aí já vai, ó. Parapeito, estudante, universidade, labirintite. Ok? Bom, as gramáticas costumam ainda classificar os monossílabos, palavras de apenas uma sílaba, em monossílabo átono, em 2 tipos, né? Monossílabo átono, palavras de uma sílaba fraca, ou seja, pronunciadas sem ênfase. Estes podem ser artigos, né? A, o, a, pronomes pessoais, se, te, ti, le, o. Né? Inclusive, quando a gente aprende pronomes, a gente aprende pronomes átonos e pronomes tônicos, tá? Pronomes relativos, pode ser o que. Conjunção, e, ou, mas, nem. Preposição, dos, des, a, na. Então, tudo isso aqui é átono, tem um som fraco. Agora, os tônicos, né? Palavras de uma sílaba tônica, ou seja, pronunciadas com ênfase, que podem ser verbos li, vi, ter, ser, de. Substantivos, sol, mar, flor, dor, mel. Adjetivos, mal, bom, má. Pronomes, né? Aí os pronomes tônicos. Opa, desculpem, gente. Eu, tu, nós, mim, tá? E advérbios, lá, cá, bem, já. Bem, essa foi a parte que nós fizemos essa revisãozinha, né? Pra gente poder entrar na acentuação gráfica. É isso, a gente fica por aqui.